Olá, turma C31. Bem-vindos a mais uma aula aqui na nossa plataforma. Professor Anderson de volta com vocês. A partir dessa aula, a gente vai ter uma alternância, que vai ser sempre uma aula de conteúdo do ano e uma aula de conteúdo olímpico. Raciocínio, lógica, interpretação. Então, a gente vai ter uma aula de conteúdo novo e uma aula de revisão de conteúdos para a gente exercitar esse pensamento matemático. Nesta aula a gente vai continuar conversando sobre a proporcionalidade na matemática e na geometria. A gente veio em aulas de Teorema de Tales, aplicações do Teorema de Tales. E hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre proporcionalidades comensuráveis e incomensuráveis. O que significa isso? Tá? Comensurável. Eu vou dividir essa palavra aqui, depois eu apago. Comensurável. Mensurável é algo que pode ser medido. E esse prefixo co significa junto. Então, assim, quando a gente fala de segmentos de reta comensuráveis, são aqueles que eles podem ser medidos um usando o outro. Eles são medidos juntos, dentro de uma mesma, dentro de frações de medida de um e do outro. Incomensuráveis são aqueles que não podem ser medidos um pelo outro. A gente vai ver que todos os segmentos de reta, todas as medidas que forem racionais, até o conjunto dos números racionais, são comensuráveis. Só não será quando entrarem os números irracionais. Aí lá nos irracionais, a gente vai ter que verificar se eles são comensuráveis ou não a partir de operações de proporcionalidade, de razão. Então, assim, dizemos que dois segmentos de reta são comensuráveis quando o comprimento de um pode ser medido pelo outro, pode ser representado como uma fração do outro. E eu trouxe alguns exemplos aqui. Por exemplo, 3 centímetros e 8 centímetros. Eu posso medir o 8 centímetros com o 3 centímetros. Como? 3 mais 3 dá 6. Tá, mas e aí o resto? 2 terços de 3. Eu pego essa medida de 3 centímetros, parto em 3 pedaços iguais. Aqui eu tenho 2. E eu vou lá e termino de medir o 8. Então o 8 dá para medir o de 3? Dá. Eu pego o de 8, parto ao meio, ficou 4. Esse 4 eu parto ao meio e as duas metades ao meio de novo. Não achei o 3 aqui? Eu consigo medir o 3 a partir do 8. Então, assim, toda vez que a razão entre esses números for um número racional, fração, inteiro, decimal, toda vez que for um número racional, os meus segmentos de reta são, sim, comensuráveis. Tá? Então eu posso dizer que são comensuráveis. Podem ser medidos um pelo outro. Agora, eu tenho aqui raiz de 2 e raiz de 8. E normalmente as pessoas olham e dizem, tem número irracional, então não é comensurável. Calma. Muita calma nessa hora. Olha só. A raiz de 8 a gente sabe simplificar. A gente viu aula disso nas primeiras aulas desse ano. Eu pego lá o 8, faço a decomposição dele. 4 por 2 dá 2, por 2 dá 1. Tem um que sai e um que fica. A raiz de 8 eu posso escrever como 2 raízes de 2.
Se a raiz de 8 são duas raízes de 2, eu não posso medir pela raiz de 2? Posso. Duas raízes de 2. Então, esses segmentos também são comensuráveis. Eles também podem ser medidos um pelo outro. Se eu não lembrasse disso, o que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que fazer isso aqui, ó. Raiz de 2 sobre raiz de 8. Que é a mesma coisa que uma raizona de 2 oitavos. Que é a mesma coisa, essa fração dá para simplificar, que uma raizona de 1 quarto. Opa, peraí, quem é a raiz de 1? 1. Quem é a raiz do 4? 2. Um é a metade do outro. E se eu fiquei com um resultado racional, sim, os meus segmentos de reta são comensuráveis. Então tem que ter muito cuidado. Ah, enxerguei um irracional, então é incomensurável. Não. Eu tenho que calcular essa razão, eu tenho que ver qual é a proporção que está acontecendo para ver se é incomensurável ou não. Quando é que dá para ter certeza que é incomensurável, senhor? Quando eu tiver um segmento racional e um segmento irracional. Como é que os caras vão fazer a pegadinha disso lá no vestibular? Eles vão colocar um medindo 5 e o outro medindo raiz de 169. Aí tu vai olhar, raiz é irracional. Mas não é. A raiz de 169 é 13 vezes 13. É 13. E esse número é racional. Então eu tenho que prestar muita atenção nas raízes. Ver se não dá para tirar. Ver se uma não simplifica com a outra. Certo? Muita atenção. Faz bastante tempo que não se vê questão envolvendo isso em prova de vestibular, prova de concurso, assim. Mas é importante que a gente saiba. Importante, inclusive, que saiba que a gente sempre vai dizer que um número irracional é incomensurável relacionado a um número racional. Certo? Dá um pause, copia isso, que eu vou colocar a segunda parte. Dizemos que dois segmentos de reta são incomensuráveis, blá blá blá. Tá? Então, dizemos que dois segmentos de reta são incomensuráveis, que não se pode medir ao mesmo tempo, quando um não pode ser expresso como uma fração do outro. Ou seja, não podemos medir um a partir do outro. Por exemplo, só um pouquinho, pessoal. Deu, acho que agora deu. Olha só, eu tenho três segmentos aqui, tá? O segmento raiz de 3, o segmento 5 e o segmento raiz de 5. Eu vou avaliar um em relação ao outro, tá? Então, olha só. O raiz de 3 com o raiz de 5. Se eu escrever o segmento A com o segmento B, tá? Se eu escrever raiz de 3 sobre 5, isso é um número irracional. Ele não é mais uma fração, porque tem uma raiz não resolvível aqui. Ok? Então, esses segmentos são incomensuráveis. Se eu pegar o segmento A sobre o segmento C, olha o que vai acontecer. Raiz de 3 sobre raiz de 5. Nenhum dos dois sai de dentro da raiz e eu não tenho como simplificar 3 e 5. O que eu posso fazer aqui? Aquele negócio que a gente aprendeu chamado racionalização. Multiplicar em cima e embaixo pela mesma raiz. 3 vezes raiz de 5 é a raiz de 15.
que não sai de dentro da raiz, e a raiz de 5 vezes a raiz de 5 é ele fora da raiz. Também ficou irracional. Também é incomensurável. Mesma coisa se eu tentar fazer o B sobre o C. 5 sobre raiz de 5. Eu vou ter que multiplicar em cima e embaixo pela raiz. Eu vou ficar com 5 raiz de 5 sobre 5, que simplificando dá apenas raiz de 5. Também incomensurável. Todos eles ficaram números irracionais. Se a relação é um número irracional, eu terei segmentos incomensuráveis. Certo? Eu coloquei o exemplo 2 aqui, um quadrado e a sua diagonal. O lado de um quadrado e a sua diagonal, o lado do quadrado e a sua diagonal tem uma relação incomensurável. Em todos os quadrados, se a gente pegar a diagonal e dividir pelo lado, vai dar raiz de 2. Por isso que a gente diz que a diagonal de qualquer quadrado mede raiz de 2 vezes o lado. Ah, eu tenho lá um quadrado de lado 5. A diagonal dele vai ser 5 vezes raiz de 2. Eu tenho um quadrado de lado 10. A diagonal dele vai ser 10 raiz de 2. Eu tenho um quadrado de lado raiz de 2. A diagonal dele vai ser raiz de 2 vezes raiz de 2, que é 2. Então, assim, se um é irracional, o outro vai ser racional e vice-versa. Desculpa. Um não dá para medir o outro. Se eu fizer raiz de 3 aqui, ele vai dar raiz de 6. Os dois são irracionais, mas são incomensuráveis. Sempre será incomensurável. Por quê? Porque aqui é sempre raiz, lado raiz de 2. Outra coisa que é incomensurável. O comprimento de uma circunferência e o seu diâmetro. O comprimento de uma circunferência dividido pelo diâmetro sempre dá o mesmo número. Que número é esse? Π. 3,14, 15, 92, 6, blá, 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 infinito, nunca se repete. Então, o comprimento de uma circunferência dividido pelo diâmetro dá sempre a mesma coisa. Π. E π é um número irracional. Se a relação é irracional, significa que os segmentos são incomensuráveis. É impossível medir o comprimento de uma circunferência com a medida do diâmetro dela. Tudo bem? Deu para entender o que é comensurável e o que é incomensurável? Então tá. Dá-lhe um pause, copia e eu já volto. Então, vamos para uma atividade? Determine a razão entre os segmentos e classifique-os como comensuráveis ou incomensuráveis. O que vocês vão fazer? Pegar lá o segmento AB, 4, CD, 12. Dá para simplificar? Dá. Comensurável ou não? Comensurável ou incomensurável? Blá, blá, blá. Mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. E aí vai ver se é comensurável ou se é incomensurável. Terminou? Bate aquela fotinha, me manda lá no aplicativo e tá validada a aula. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. E o pause.